A nossa convidada de hoje tem mais de 10 anos de carreira. Ela já pode falar da minha época. Hoje tem mais de 200 mil ouvintes mensais só no Spotify, uma centena de milhões de streamings, músicas escritas por um monte de artistas. Tem uma carreira super vitoriosa, mas o mais importante, além de nossa amiga, ela é artista. Estamos hoje com ela, Sabrina Lopes, uma salva de Salve de palmas para palmas. Sabrina. Obrigada. A gente fala que é legal ouvir alguém falando das coisas que você fez, porque isso dá uma. É verdade, porque tá sem graça, né? 10 anos de carreira. 10 anos de carreira, tá vendo? Você já pode falar mesmo. Na minha época, Aham, na era minha época era assim. Era diferente. diferente No mesmo. YouTube tava começando ainda, né? Que acho que é a pergunta mais importante de todas. Por que música? De todas as coisas que você podia ter feito. É uma resposta difícil, porque é, não tem uma resposta exata, assim. Eu simplesmente sou música, desde sempre, assim. Desde que eu me entendo por gente, eu queria viver de música. Quando eu era pequenininha, assim, fazia karaokê, cantava no karaokê, fazia letra no karaokê, queria fazer isso. E não me vejo fazendo outra coisa, assim, mesmo que a minha carreira, por exemplo, não tivesse dado certo, eu trabalharia com música em outra área ou qualquer outra coisa, Tá. porque não me vejo fazendo outras coisas sem fazer música. Show de bola. Deu pra Não responder. tinha outra opção, não tinha outra Não opção. tinha. Apesar de que eu gosto de fazer várias outras coisas, né? Claro. Eu já trabalhei com muitas coisas antes da música, mas a música flui em mim, assim, sabe? Não é algo forçado. Eu nunca falei, cara, eu quero ser cantora pra ser famosa, por exemplo. Eu sempre quis fazer música, né? Eu não queria nem aparecer, assim, tipo, se pudesse não aparecer. Tanto que eu comecei a compor, né? Por conta disso. E a sua relação com música, ela sempre passa pela criação? Você falou assim, no karaokê eu já criava umas letras. Desde sempre. 8 anos. Foi a minha primeira composição. Eu já fazia a letra, ouvia KLB, colocava, escrevia a minha letra lá em cima. E em que Ruge. momento, Sá, você olha e fala. Porque você falou uma coisa forte também, meio. Desde pequeno eu queria viver de música. Sim. Porque isso é bem diferente de você ser uma. Que acho que é o que acontece com a maioria de nós, assim, que eu sou uma criança e eu quero ser artista, que tem esse Aham. primeiro lugar. Essa Sim. percepção de tipo, eu quero viver de música, em que momento que você lembra que você olhou e falou, tá, isso é uma profissão, Uhum. então eu quero ativamente, racionalmente fazer isso aqui virar financeiramente, fazer com que isso seja possível. Você lembra? Lembro. É, Quando eu lancei a primeira música, Lei da Vida, ela viralizou. Foi o primeiro vídeo de música autoral que eu postei, então ela viralizou. E eu não sabia o que fazer com isso, né? Então tinha lá escrito que eu ia receber tanto do YouTube. Minha mãe não acreditava, meu pai não acreditava. A gente não tinha dinheiro pra comprar um refri. Então, assim, não dava pra luxar, né? Tipo, a gente tinha o básico. E eu lembro da minha mãe pulando na sala quando o dinheiro caiu na conta dela. Falei, cara, aqui eu posso fazer alguma coisa. E a partir daí eu comecei a trabalhar mesmo, fui atrás do Julio, né? Na época eu vi ele Olhão. trampando, correndo nos shows. Falei, cara, eu quero trabalhar com esse cara. E a partir daí que virou a chave, assim, na minha cabeça. Falei, vou viver de música. Você tinha quantos anos? Eu tinha 15, 16. Jovem, Ia fazer decidida. 16 anos. Mas é que eu vi uma oportunidade, né, de mudar a realidade da minha família ali. Então, eu falei, vou fazer? E o que isso representou em termos práticos? Tipo, você virou e falou assim, não, beleza, tem esse dinheiro, eu tô olhando para essa oportunidade e vou pegar. Beleza. Então, daqui para frente essa é a coisa. O que isso mudou na sua vida? Como que a sua vida passou a ser Eu no só momento em que você pensava falou? nisso, né? 24 horas eu só queria fazer vídeo. Fazia um vídeo, fazia 3 músicas, 5 músicas por dia. Então, postava autoral toda semana, às vezes 2 por semana. Queria que desse certo, né? E diferente dos outros canais naquela época, o meu canal era 100% autoral, então não tinha ninguém Como? fazendo o que eu tava fazendo. Então, comecei a fazer, criei esse ritmo, e todo o dinheiro que entrava, eu comprava alguma coisa que faltava. Tipo, eu comprava um computador, comprava um microfone, sabe? Então, tudo que eu recebia, o meu primeiro foco era numa câmera. Eu sempre ia nesses pontos, assim. Então, mudou o meu ritmo mesmo, assim, eu só pensava nisso.
Eu ia pra escola com violão, voltava, não tava nem aí, ia a louca do violão, eu ia mesmo. Ia, não tava nem aí, fazia as coisas acontecerem do jeito que eu podia, né? É interessante mesmo você ter um canal autoral, né? Porque a gente viu muitos não, vai, mas vários artistas que conseguiram alguma relevância tal com canais de cover, né? Uhum. E que depois sofrem para Pra transformar esse converter, né? público no autoral. É muito louco, muito legal você ter desde o começo conseguido chamar a atenção e criado um público, cativado pessoas já com a música autoral, né? Isso é um pouco, acho que Uhum. o sonho. É o O sonho. sonho de. É o É a sonho, né? coisa, É é o a coisa. sonho, né? E É. quando eu postava cover, caía. Juro. Porque no final, a lógica é a mesma. Se você atraiu um público por causa dos Isso, covers, você vai fazer um é. não cover, eles não gostam. Se você Uhum. atrai com o autoral, você faz um cover, eles não gostam. Isso. As pessoas Uma estão lá para coisa ver muito sua coisa. importante, assim, que eu vejo na minha carreira, é que as pessoas não vinham até mim por conta da Sabrina, artista. Até hoje elas vêm pelas minhas letras, pela forma que eu escrevo, sabe? Pela minha composição. Então, é muito legal, assim, ver que é genuíno, sabe? Não é uma parada de fama, de... Então, essa troca é muito massa, né? Ter esses reais fãs, assim, que gostam do meu trabalho. Então, isso foi desde o começo, porque meu trabalho começou assim, né? Começou no autoral. Eu não sabia nem que alguém ia ouvir. No começo é tudo que a gente tem, a gente não sabe se É. alguém vai ouvir. Você Uhum. arrisca e É. vê se as pessoas ouvem, né? E às vezes alguém te ouve. Às vezes alguém te ouve. É. Eu acho interessante que você falou que, na medida em que você pensou, beleza, isso aqui é a coisa que eu vou fazer, isso teve um desdobramento de frequência, é isso? Você já tinha essa impressão de que tinha que fazer mais. Eu já queria fazer música, né? Então eu já fazia, mas eu não postava, não divulgava, não fazia nada disso. Eu tinha vergonha, assim, fui meio tímida. Então eu postei esse vídeo como homenagem e depois disso eu falei, cara, dá pra fazer, sabe? As pessoas estão ouvindo, tem gente querendo trabalhar comigo, vou fazer. Então eu criei esse ritmo porque não tinha outra coisa pra fazer. Como que eu ia viver de música? Aquela era a única janela aberta pra mim, entendeu? Então não tinha outra coisa, eu não conhecia ninguém. Eu não conhecia ninguém, assim, sabe? Eu lembro, tem uma memória da minha mãe chorando, e ela falando, mas eu não sei pra onde te levar. Tipo, a gente vai ficar plantada lá na frente da Globo, onde que eu vou te levar? Sabe? O que que eu posso fazer? Não sei. E os meus pais são bem velhinhos, né? Meu pai tem 81, minha mãe tem 71 hoje, né? Então, assim, eles naquela época era algo assim que era impossível acontecer com a gente, né? Uma música viralizar, cair Sim. dinheiro na conta. Entendeu? Pode crer. Entendeu? É, essa coisa da internet virar realidade, né? Uhum. Acho que nesse primeiro momento da internet era muito estranho. Você fala, tá, tem esse número aqui, mas o que que ele significa? E aí, de repente, isso significa um montante de dinheiro Sim. ou a atenção real de pessoas, tal. Uhum. Mas, De verdade. Sá, o que que você faria, então, porque adorei saber desse seu primeiro momento. O que que você faria se você estivesse começando hoje? Com tudo que você sabe, pensa, Uhum. sei lá, você tem essa informação já na sua cabeça, só que você é uma artista começando hoje em 2026. Uma coisa que eu com certeza faria é ler contrato. Olha Eu com lá. certeza leria contrato, porque eu tinha 15 anos, então, assim, todos os acordos que eu fiz, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, né? Quando eu assinei contrato com gravadora, por exemplo, eu não li direito o contrato, cara. Eu acho que esse é um erro muito grande, assim, dos artistas assinar sem ler, a confiar completamente, cegamente num advogado, né? Porque tem coisas que são importantes para você que para o advogado talvez não seja, assim, sabe? Então, eu cometi esse erro, assim. Eu acho que estar mais presente nessas decisões, assim, de negócios, não só do criativo, porque eu sempre foquei só no criativo Sim. e acabei deixando a minha carreira na mão de outras pessoas que eu confiava também, só que tem ideias e focos diferentes do meu, assim, sabe? Então, hoje eu estaria mais presente, assim, nessas decisões. E, cara, em relação à criação, eu continuaria sem deixar a opinião das outras pessoas interferirem na minha música. Porque se eu tivesse mostrado o Lei da Vida para qualquer produtor,
ninguém ia querer lançar. Era uma música relativamente fraca, assim, sabe? Não é uma letra bem pensada. Eu fiz em 15 minutos, escrevi. Então, deu muito certo pra mim, né? Hoje, mesmo hoje, com toda a experiência, eu ainda faria algo, assim, mais intuitivo mesmo, que o meu coração mandasse, assim. Eu não ia me Do ponto de vender vista o mercado, criativo. do ponto de vista criativo. Que é uma mistura poderosa, tipo, você ser racional do Uhum, ponto de vista de negócio e de saber coisas e ao mesmo tempo você manter o seu coração de uhum. alguma O forma que é bem para criar, difícil, né? Que né? é bem difícil Com esse com o equilíbrio. nosso mercado aí do jeito que é. É É bem bem complicado. difícil. Eu acho que isso conversa até. A gente estava conversando antes com o Deco, e ele falou uma coisa de você acreditar na sua música, né? Isso é uma Uhum, coisa importante. E ele falou isso de uma perspectiva não. Ah, não, tem que acreditar na sua música, né? Porque isso é muito importante, porque o acreditar na sua música te faz trabalhá-la melhor. Tipo, olha, eu acredito nisso sim. aqui, olha aqui de novo, posta de novo, faz de novo, acontece de novo. Uhum, Eu sinto que essa sua coisa da liberdade criativa, nesse lugar que você está colocando, né? Conversa bem com o racional nesse aspecto. Do tipo, uhum. olha, eu tô lendo aqui o contrato, eu tô fazendo a parte de negócios da coisa, pode ficar tranquilo, eu não sou só uma pessoa compondo músicas. Só que é isso que funciona para mim, para que eu acredite mais no trabalho e daí, portanto, o lado não criativo ande melhor, né? Uhum. Então isso para mim é central. Isso para mim eu entendo muito bem o que você quer dizer. E nesse lugar dos contratos, e de novo, essas perguntas, né? Você pode se sentir confortável, não precisa falar nome de ninguém e tal. Qual Aham. foi o pior negócio que você fez? Dentro Cara, dessa estrutura de putz, não sabia e tal. o pior foi o primeiro. O primeiro foi o pior, Normalmente o assim, de pior é o cara. primeiro. Então, primeiro que eu nem conversei, né, sobre essa parte. Eu só cheguei lá, gravei, e anos depois, as músicas, tipo, com 7, 8 milhões, e eu recebendo R$ 200 na conta, e eu, tipo, pô, pra onde tá indo esses milhões, esse dinheiro? O YouTube, naquela época, né, pagava diferente, então, assim, era uma coisa nova, tinham menos artistas fazendo, então, né, e eu ficava, pô, pra onde tá indo esse dinheiro, né? E tanto que foi o Julio que me ajudou nessa época a entender mais ou menos o que eu tinha feito de errado aí. E eram estúdios, assim, ganhando 100% do meu fonograma, 100% de tudo que eu tinha gravado lá. Não teve uma coisa assim, tipo, 10% só pra ser humano, Sim. sacou? Tipo, foi 100%. 100%? Caramba! Então, esse foi o pior, assim. Caramba, eu já ouvi percentuais altos, hein? Aí depois a gente Mas. renegociou, É. né? Foi um vai que cola. Tipo, ah, Que ele enquanto eu botou o pau na tiver mesa, de deu tudo boa, certo. deixa assim. Aí você foi reclamar, falaram, ah, não, vamos ver. E aí Uhum. renegociou. Legal. Legal. 100%, legal, hein? Ah, Legal. vamos negociar aí e tal, tá Legal. bom. Legal. Mas isso que você falou, isso é muito forte, muito importante mesmo, uma coisa de, acho que ler o contrato e de você saber o seu valor, ainda que ele não seja um valor vigente, tipo, que essa Uhum. conta é difícil, você olhar para você como artista e pensar, tá, hoje eu não tenho uma música de centenas de milhões, eu não tenho milhões de plays, mas eu estou criando coisas em busca disso. Então, se alguém vai Uhum. apostar junto, a gente tem Uhum. que tentar trabalhar o mercado Justamente. futuro, não agora, né? Do tipo, ah, agora eu não valho nada, Exatamente. talvez financeiramente, mas. E essa visão que eu acho que é muito difícil a gente ter quando tá nessa situação. Com Verdade. 15 anos, É, não. Isso imagina. é. Ainda, além de Mas o tudo, né? artista, ele é muito carente, né? Então, assim, quando eu vi alguém acreditando no meu trabalho, eu ia junto, assim, sabe? Então, eu não tava preocupada se eu tava ganhando 5%. Aquela pessoa tava acreditando no meu trabalho. Então, sabe, tem aquela carência, de tipo, pô, fulano segurou minha mão, entendeu? E às vezes aquele não é o seu lugar, sabe? Não é um lugar bom pra você. Mas alguém te olhou e o artista quer ser ouvido. O cara te escutou, te estendeu a mão, gravou uma parada sua. Nossa, carência é uma baita palavra mesmo. É mesmo. Né? O É, artista é é. carente, pô. Eu acho que, e assim, eu acho que em alguma medida, né? Pode ser legal ter essa pessoa mesmo, que tá ali Não, acreditando. sim, com Desde que ela não certeza. queira pegar Isso, 100%. desde que isso não esteja sendo É, instrumentalizado mas para. assim, por mais que você tenha um carinho por aquela pessoa que você tá trabalhando, né? Você tá feliz dela tá olhando pro seu trabalho, se dá o valor como artista também. Porque é isso, você tá apostando junto, daqui pra frente pode ser que dê muito certo, e Claro. aí? E para isso você precisa saber, né? Você precisa saber das coisas, porque você não consegue direito entender o valor de um fonograma, você nem sabe direito o que é.
Um nem entende o fonograma. produto fonograma, Sim, né? Então você tá lá meio, é música, não é? Putz, não. Você tem um produto obra, você tem um produto fonograma, você tem um produto sim, tal coisa. Tipo, essas coisas todas estão acontecendo, mas então como é que você vai se valorizar se você nem sabe o que você tem para valorizar? Faz sentido? exatamente. Né? Então, o conhecimento passa por isso, né? Você tem que Uhum, saber das coisas, né? Importante. E em que momento você percebeu que a sua carreira era um negócio? Porque, beleza, tem essa virada da música e daí dinheiro e você olhar e falar, tá, isso aqui pode me possibilitar. Mas você já tinha ali tão jovem ou tem algum outro momento em que você fala, tá, isso aqui é uma empresa. Tipo, eu preciso trabalhar tantas horas por dia, eu preciso talvez reinvestir, eu preciso... Onde tem essa virada? Então, quando eu conheci o Julio, assim, que foi o momento que eu falei, cara, eu tenho que trabalhar com isso, eu dava aula de dança. Então, eu Tá. já trabalhava, trabalhava num CCA, dava aula de dança para criança. Então, quando eu larguei a aula, eu tinha certeza que eu ia fazer, andar com a música. Então, eu já fazia composições, né, para receber liberação. Então, eu já tinha esse ritmo de grana entrando. Tá. Para mim fazia mais sentido trabalhar com a música só, então eu larguei a dança, parei de trabalhar com outras coisas e foquei em investir no meu trabalho e criei ritmo a partir daí. Então, a partir daí, a música era um negócio para mim. A partir daí já era. Só que eu ainda era muito nova. Então, eu não via claramente, né, como algo que pudesse me trazer problemas no futuro, assim. Tipo, pra mim era, naquele momento ali, tava muito bom, Você tá tava dando vivendo o sonho. certo, né? Então eu não pensava à frente. Eu pensava naquele momento ali, por mais que eu visse como negócio, né? E aí, depois que eu saí da gravadora, né, há uns 3 anos atrás, quando eu saí da gravadora, eu já tinha total noção do negócio em si, o que que eu ia fazer, eu ia abrir um selo, eu ia lançar as minhas próprias músicas. Agora eu tô produzindo as minhas próprias músicas. Então, assim, eu já sabia, já trabalhava com a música, mas hoje é muito mais um negócio pra mim do que era. Deu pra entender? Super, super, não, super. E é interessante Perfeito. também que você fala nessa virada pós-gravadora, né? De você lançar as próprias músicas e tal. Tem a ver com você ser dona das suas coisas. Como que Uhum. foi essa percepção pra você? Onde que você olhou e falou assim, ixi, eu preciso ser dona das coisas? Cara, eu me vi refém, assim, sabe? E o artista, quando ele não entende de negócio, ele vira refém. E E aí, sabe? Você fica ali preso, você não lê contrato, você não sabe o que que é um fonograma, não sabe o que que é uma obra, não sabe o que que é uma edição. Então, tipo, eu vi que eu precisava disso, sabe? Eu precisava fazer essas coisas. Eu tinha pessoas que estavam fazendo por mim, mas eu queria fazer isso, entender claramente tudo que eu estava fazendo ali, por que que eu estava fazendo, o que que eram essas coisas, o que que eu deixei passar todos esses anos, né? E também para eu abri o selo também para ajudar as pessoas que eu vi que também não sabiam. Tem amigos meus que outras pessoas de outros estúdios vinham junto, falava, pô, eu vi que fulano tem tanto de edição que nunca pegou, não sabe nem o que que é isso, A gente sabe? ouve isso direto. Direto. Então. Mas, tipo assim, a parada é uma pessoa do sertanejo de olho numa pessoa do trap pra editar as músicas, porque a galera não faz do funk, sabe? Então, tem muita gente que é ignorante nessa parte, sabe? Não sabe mesmo. Não sabe que tem, não sabe fazer, não sabe seu valor. Então, tem muito, assim. E eu queria ajudar da forma que eu pudesse, assim, essas pessoas, porque lá atrás eu não tinha essa pessoa pra falar, olha, isso aqui é assim. Eu lembro uma vez que o cara do estúdio chegou e falou, olha, eu vou lançar na Luana RPM. Eu entendi Luana. Falava, Luana, a Luana vai lançar a música. Sacou? Tipo, eu não sabia nada. Eu não sabia que empresa que era Sim. essa. O que que ela fazia, entende? Não conhecia nada de distribuição, nada, nada. Então, hoje eu abri esse selo pra tentar ajudar esses artistas, dar um norte, assim, no que eu puder, né? Porque eu também tô aprendendo no meio do caminho, no processo. Mas é isso. Ter um selo ensina bastante, hein? A gente Ensina aprendeu bastante. A bastante gente dentro do selo. aprendeu bastante. A gente aprende bastante Segue aprendendo, tendo um selo. E onde que você
pega essas informações? Em que momento? Porque tem o Julio, então essa figura, inclusive Uhum, beijo, Julio, uhum. todos nós. Boa, foi, foi perfeito. É, então tem o Julio, que é essa figura que, pô, acho que te dá essa direção. Sim. Mas aonde mais você, tipo, você olha uma coisa e fala, tá, vou estudar, vou ver uns vídeos, vou estudar com essa pessoa, vou começar a tentar me virar aqui. Qual que é o seu movimento real em prol desse estudo, desse aprofundamento, assim? Então, eu sempre me comunico com o Julio, né? Sempre vou esclarecendo algumas dúvidas com ele, mas eu pesquiso muito, estudo bastante em vídeo, assisto muitos vídeos que falam, porque tem várias opiniões, né? Por exemplo, estratégia de lançamento. Uma pessoa tem uma opinião sobre estratégia de lançamento completamente diferente da outra, e tá tudo bem. E, cara, eu acho assim que tudo pode dar certo, entendeu? Tanto uma quanto a outra pode dar certo. É muito incerto, assim, o mercado. Então, eu tô sempre estudando, buscando e vendo outras pessoas que eu admiro, que eu acompanho o trabalho, né? É, falando, explicando e tento passar isso para as pessoas que eu acho que faz sentido, assim, sabe? Porque cada um tem um ritmo também, cada artista tem seu ritmo. Às vezes eu vi uma coisa legal falando que uma estratégia de lançamento ali, com frequência e constância, não pode dar bom. E aí o cara é low profile e não posta nada. E aí não faz sentido para ele. Então eu vou pensar em alguma coisa que ele consiga colocar, né, na parada dele. Então eu tento absorver, mas também não fico presa em Num tudo que eu tô formato. aprendendo, tento colocar minha realidade ali e a realidade dos artistas que eu tô trabalhando. E qual você acha que é a maior dificuldade para um artista hoje? Paciência. Eu acho que o Vou anotar artista essa pra gente Veio cortar, forte, hein? hein? Essa aqui eu vou anotar pra gente Veio cortar. forte. o artista é muito paciente, entendeu? Tipo, não tem, não quer montar uma estratégia de marketing, quer lançar música e já era, sabe? Eu já errei muito nisso, assim. Já errei muito. Fiz um projeto muito legal, só que eu não tinha apoio de marketing. Queria lançar no dia seguinte, entendeu? Então, eu acho que a paciência na música é muito importante, que a gente não é, tipo, da noite pro dia que vai dar certo. Pode ser que sim, né? Tipo, eu fui dormir, fiz Lei da Vida, fui dormir, acordei e tinha dado certo. Mas não é uma regra, assim, né? Então, é muito... E diga-se de passagem, mesmo a lei da vida, você pegou isso e fez algo com isso, né? É, Né? Dizendo, agora deu certo e pronto. Aí você sentou e falou, poxa, sim. deu O tudo que que eu certo posso aqui no fazer lei com da... isso? Aí você seguiu, né? Isso é muito Sim. importante. Acho que paciência é uma bela resposta para essa, E hein? como que faz pra ter paciência? Isso, eu vinha nessa agora. Como É que o a gente aprende? Rivotril, Porque eu acho né? que paciência, eu tô com, assim, animal, sua resposta, concordo 1.000.000%. Aham. É, mas como você acha que faz para um artista ter paciência? Porque eu acho que é um músculo. A gente Uhum. vai treinando, mas na sua visão, como que a gente melhora a nossa paciência? Cara, é uma resposta difícil, assim. Uhum. Porque eu acho que você precisa ter um conceito mais estruturado do que você quer fazer. E você precisa olhar com calma pro que você tá fazendo, sabe? Eu acho que o artista tem isso de ser emocionado, sabe? Ele não olha com calma pro que ele tá fazendo, ele fez, quer lançar. Então, eu acho que parar pra ver o que você tá fazendo, você vai ouvir o que você tá fazendo. Porque, pô, eu conheço vários artistas que lançam músicas e nem dá play no próprio Spotify. Entendeu? É só, tipo, ali no momento, eu fiz, vou lançar e tal. Então, tipo, isso te representa como artista? É assim que você quer ser visto, sabe? Fazer esse exercício de reflexão sobre o seu próprio trabalho. E aí, quando você tiver tudo aquilo amarrado, aí, beleza, aí vamos fazer. Eu, por exemplo, não tenho um álbum ainda. Eu queria muito lançar um álbum. Tô há 10 anos pensando nisso. No álbum. Pensando nesse Pensando nisso, pensando nesse álbum, mas eu ainda não encontrei o momento certo de fazer e nem o que eu quero traduzir exatamente como artista. Então, eu tô preparando isso com calma. Eu acho que isso é importante, sabe? É, mas como fazer? É, Toma um mas chá. é que eu Como acho ter. é que te conhecendo o seu trabalho, eu acho legal essa sua resposta do álbum, por exemplo, porque beleza, você tá há 10 anos, entre aspas, pensando num álbum e tal, e lançando coisas, e testando, Sim.
e escrevendo, não é que você tá na sua casa pensando há 10 anos, tipo, Aham. o que vai acontecer? E acho que essa é uma balança interessante de você entender que a descoberta, ela vem na caminhada. Eu acho que dá pra você pensar, na minha opinião, né? Acho que dá pra você pensar até um ponto, aí você começa a executar, aí você vai fazendo coisas, e no meio do caminho você vai descobrindo, putz, acho que isso aqui nada a ver. Ou, nossa, tem essa nova coisa que eu não tinha olhado lá atrás e que pode ser, e acho que você vai chegar no seu disco. Uhum. E ele vai ser, putz, bonitão. E aí talvez no segundo disco você olhe para coisas do primeiro e fale, ah, putz, essa coisa não faz mais tanto sentido porque tem um caminho evolutivo, não tem no fazer. Uhum. Tipo, você obviamente não é a mesma Do que menina era. de 15 anos, pô, que artista que você é hoje, né? Aham, com certeza. É, E ao mesmo tempo, eu acho interessante isso de estar sempre postando, por mais que ainda não tenha chegado onde eu quero, Sim. mas estar sempre lançando, porque mostra o seu processo também, sabe? As coisas que você tá aprendendo e tal. Então, também não sou a favor de colocar muita coisa na gaveta, porque tem isso, daqui a meses talvez eu nem goste mais dessa música. Já é Ent- outra Já é coisa. outra coisa. Então, tipo, ao mesmo tempo da paciência também, vamos soltar, sabe? Porque, pô, eu conheço tantos artistas que fizeram 30 mil músicas em camp e não lançaram nenhuma. Opa, estivemos Entendeu? lá Muitos neste camp, desses. já Entende? estivemos nesse camp. Então, isso acaba perdendo time também. Então, tem que ter esse equilíbrio aí entre a paciência e não perder o time ali da coisa, né? Porque depois você fica, pô, essa música era legal, naquela época eu não lancei, né? Agora eu quero fazer outra coisa. Eu gosto muito dessa música, mas não pra lançar agora. Tipo, não conversa com o meu artista hoje. Engavetou. É, Não pode deixar a paciência virar perfeccionismo, né? isso. Porque tem essa coisa do perfeccionismo, né? Que é uma palavra de mentira. Né? Quando a pessoa fala para você que ela é perfeccionista, ela está mentindo para você. Uhum. Ela é insegura. E tudo bem, somos todos artistas, são inseguros tal. Mas é uma insegurança que paralisa, né? Ah, nossa, eu Sim. quero que esteja perfeito tal, e aí não sai. Então acho que faz um sentido o que você falou. Paciência é uma coisa, né? Você fazer bonitinho, Uhum. deixar olhado, se estruturar. Só que isso não quer dizer não fazer. Aham. Né? Tem que fazer. Exatamente. O fazer é a grande coisa, né? Pelo aprendizado, como o Pedro está falando, mas também porque é a coisa, né? Uhum. Fazer não é a coisa. É o que a gente gosta, né? Tipo, Eu acho. então. fazer a música, ela estar no mundo, não sei. Me parece a grande coisa do processo Uhum. todo, né? E aí você divulga, e aí você vê o que É isso, que né? você faz com Você isso. também acreditar no que você tá fazendo, porque é foda você pegar uma música e fazer só porque tá dando certo no TikTok, só porque tá dando certo ali, e daqui a pouco você não quer nem cantar essa música, E ela sabe? pode não Tipo, dar certo. Você viu e outra dando pode não dar certo. certo, entendeu? Então não tem verdade. Se você não acredita, por que que eu vou acreditar na sua música? Sabe? Eu acho isso muito importante, assim, pro artista, porque eu também vejo muitos artistas que lançam música e não trabalham na música. E por que que os curadores vão acreditar na música que nem ele tá trabalhando? Entende? Então, tipo, é você acreditar na sua própria obra, fazer com certeza. Eu acho que isso transmite muito mais uma conexão com o fã, com o público, né? Constrói uma base de fãs mesmo, de pessoas, porque sempre tem alguém para consumir a sua música, seja ela qual for. Seja qual o nicho for, sempre vai ter um público lá esperando para ouvir. Então, é você acreditar no que você tá fazendo, assim. Eu acho que são poucos artistas que têm essa verdade, assim, que, tipo, não tá preocupado se vai tocar na rádio, entendeu? Se vai viralizar, se vai estar no top 50 do Spotify. Então, eu acho que ficar preso também nesses números, nessas coisas, acaba com o artista, mano. Porque o artista é basicamente ele de dentro pra fora, não de fora pra dentro, tipo, né? Você pegar as opiniões de todo mundo e o artista morre aí. Então, sei lá. Palavras fortes, né? Né? Palavras Você vê. fortes. Falei pra Vou caramba, hein? anotar Olha que eu essa aqui Anota. também. Não, pra e assim, ver. e é real, eu acho que você tem razão. E aquela coisa, tomara que esteja no top 50, entendeu? Tomara. Isso, mas isso não é Tomara. o fator definidor para você seguir fazendo ou para você ser Exato. feliz ou infeliz, né? Porque esse é o outro lugar da paciência, né? Que tem o lugar da Aham. paciência da estruturação do lançamento, ou do pensamento por trás da estratégia tal, ou do estudo da parte burocrática, como você falou. Tudo isso para mim está no campo da paciência. Uhum. Mas também está no campo da paciência o putz, lancei. Não andou pelas métricas do andar. Uhum. Beleza. Próxima. Sim. Essa é a verdadeira paciência, né? Uhum. Faz a próxima, compõe a próxima, estrutura a próxima. E eu sou um Sim. defensor
Aí vou até emendar na próxima pergunta, mas Sim. eu acho que, no geral, as coisas não estão chegando nas pessoas. Uhum. Tipo, a gente mistura, porque e é fácil misturar esse lugar do não andou. Sendo que o não andar na minha cabeça seria uma métrica de antigamente, que é, você ia tentar pôr uma música na rádio, e aí você ia tentar fazer programas de TV com essa música, e aí essa coisa ia começar a chegar nas pessoas e não ia ter uma devolutiva. Tipo, putz, ninguém votou nela no Tipo, top viram e 10, não a gostaram. audiência Uhum. cai quando ela entra, tipo, as pessoas estão trocando, sei lá, essas métricas. Aí eu sinto que era uma coisa, putz, essa música não andou. Uhum. E eu acho que a gente trouxe, aí discordem de mim, tá? Se vocês acharem. A gente distorceu isso para um lugar que é, eu fiz uma música. Eu postei ela lá, uma, duas vezes. E aí, putz, os vídeos foram meio mal. Seja no YouTube, não andou. Sendo que ninguém viu. Tipo, essa música não foi mostrada e aí as pessoas Não gostaram. decidiram Não é que não viram e não gostar. gostaram. Nem viram. Faz sentido? Faz muito. Muito mesmo. Total sentido. Pô, obrigado. Então, com Absolutamente. essa, boa noite. Mas absolutamente. Faz muito sentido. E como que você vê essa parte, Sabina? Porque a gente estava falando da divulgação, do acreditar. Né? Na sua visão, qual que é a melhor forma de divulgar a música hoje? Assim, na minha cabeça, se eu fiz direito, eu fiz desse jeito. Uhum. Qual que é essa forma? Eu acho que é a forma mais honesta, porque antes de ter bastante números, você precisa se conectar com seus fãs. Então, se você faz um conteúdo, por exemplo, para divulgar sua música que não faz sentido com você como artista ou com o seu público que você quer trazer, então esse conteúdo, por mais que você tenha uma constância, poste várias vezes, você não vai trazer o público que vai realmente se tornar seu fã, sabe? Que vai realmente gostar de você como pessoa, como artista. Então, eu acho que é você criar conteúdos que realmente se conectem com o que você já faz, com a sua música, com o seu público, com seus fãs, sabe? Não, porque tem que fazer um vídeo falando pro pré-save, não. Não, às vezes a sua forma de falar é diferente. Então acaba que esses conteúdos que o pessoal faz para divulgar fica engessado. Então, tipo, é a mesma coisa, é o mesmo formato sempre. Então, buscar formatos que tragam também o seu público para perto, que você converse com eles. Eu acho que essa é a maior estratégia, assim, para realmente aproximar pessoas que vão sair de casa para ir no seu show. Buscar essa proximidade. Sabe? Não só aquele pessoal que vai ali fazer um comentário e olhe lá, né? Vai só dar um like ou, sei lá, passar direto. Então, eu acho que uma boa estratégia mesmo é fazer essa conexão real com as pessoas. Que realmente não entrega para todo mundo, né? Então, se a gente puder pelo menos trazer mais para perto para as pessoas que entregam, então já é uma base. Se tiver 10 pessoas no seu show, hoje em Que dia, são 10 A gente seus, fala né? muito Hoje isso. em a gente dia vai fala ser muito. incrível. Essa é uma frase famosa do Pedro aqui. Antes de pensar em É. 1 milhão, pensa em 10. 10. Porque 10 é bem difícil. Muito sim. Tipo, é bem É difícil. porque é mais conversão, menos alcance, né? A Uhum. lógica é essa, você conseguir trazer as pessoas. Assim, ó. Você tá de sacanagem. É isso Frase de aí. efeito. Frase de efeito. Mas é meio isso, né? Tem mais a ver com você converter as pessoas do que, eu tenho 1 milhão Sim. de plays. Uhum. E, de novo, legal 1 milhão de plays. Nada contra 1 milhão de plays. Legal. Acho show. Mas quantos desse 1 milhão vão lá no seu show? E Exato. mesmo numericamente, né? Se você tiver 50 pagantes, às vezes, num show, você vai bater 500 mil streams de valor, falando de dependendo da valores. negociação que você tiver com um selo, com uma gravadora, verdade. né? Mas você vender um merch, Isso. tá maluco, uma camisetinha que você vende, você Aham. precisa de 1 milhão de streams pro valor daquela uma E camisetinha. qual que é a sua relação com as redes hoje, sabe? Porque você nasceu literalmente na internet, né? Uhum. Então, canal do YouTube, e você tem um canal gigante, você tem redes muito relevantes. Em que lugar tá isso hoje na sua cabeça? Então, continuo fazendo música autoral, Sim. né? Então, continuo trabalhando ali no YouTube. O meu YouTube hoje tem mais de 2,5 milhões de inscritos. Mas, diferente de antes, o engajamento é diferente, porque tem muita gente, Uhum. né? Aquilo não entrega para todo mundo. E quando eu estive na gravadora também, porque o meu conteúdo sempre foi 100% orgânico, até eu entrar na gravadora. Certo. Então, quando eu tava na gravadora, quando eu saí da gravadora, comprometeu meu canal.
Que é aquilo, né? Se você não põe grana lá, ele não entrega mais igual. Então, tipo, eu continuo postando as minhas autorais. É, no meu Instagram, eu falo sobre tudo, assim, sabe? Eu não fico só na música, mas eu sempre tento trazer a música junto, assim, comigo, porque tudo faz parte, né? E, cara, eu sumo das redes sociais, entendeu? Então, eu tô sempre procurando alguma estratégia que faça sentido para os meus lançamentos, que não me obrigue a fazer dancinha, sabe? Não me obrigue a me colocar nesse lugar, assim. Então, eu posto. Hoje em dia eu quero trazer muito mais assim sobre a Sabrina mesmo, quero conversar mais com o meu público, porque eu sinto falta disso, sabe? Eu olhei meu feed outro dia, falei, cara, se eu fosse uma pessoa X e olhasse meu feed, eu não sei quem eu sou, tipo, não tem nada aqui que me apresente como pessoa. Por que que essa pessoa vai me seguir? Porque eu tô com uma foto bonita aqui, sabe? Então, hoje eu quero trazer mais essa troca mesmo, quero conversar mais com as pessoas que estão lá, né? Ao invés de focar em trazer mais gente. Então, é isso, eu tô postando, mas não é todo dia, não é toda hora, não é sobre tudo, sabe? Tem os meus assuntos específicos, assim, que eu acho que é importante trazer. É uma lógica parecida com essa de você saber o que você está fazendo antes de fazer. Uhum, Como você estava falando antes na coisa da música, né? Porque isso que você falou da clareza do que está sendo dito nas suas redes sociais, né? E isso conversar com o público que já está lá, né? Isso para mim também faz muito sentido para o público que vai chegar. Do uhum, tipo, chega uma pessoa lá, o que essa Sabrina aqui tá me dizendo? Putz, nada, vou para a próxima. Ou isso aqui tá me dizendo essa uma coisa aqui. Pô, gostei dessa coisa. Ou não gostei. E tudo bem, a pessoa pode não gostar do que você está dizendo, e você fala para ela, legal, vai lá pro lugar onde tem a coisa que você gostou, porque essa aqui é essa aqui. Então, essa clareza é bem importante mesmo. Só que você tem que ter ela antes de você, né? uhum. Antes de falar, você precisa saber o que você quer Que é o que falar. você falou ali, que É, é bem bonito e bem prático ao mesmo tempo, que é o de fora para dentro e não o de dentro para fora, né? Você precisa aham. primeiro formatar isso dentro de você para quando chegar fora ter algum sentido, senão é só uma foto bonita, uma coisa assim que não. As pessoas não conseguem enxergar a sua opinião das coisas, sabe? Eu acho isso muito raso, assim, né? Não é só a sua música, é por que que você fez aquela música, como você construiu ela, as pessoas querem saber essas Sim. coisas. E eu acho que hoje as pessoas não têm contado tanto, assim, sabe? Não têm falado tanto sobre o processo, sobre o porquê. Só o comum, né? Tipo, uma sessão no estúdio, aquele videozinho, tava aqui no Um estúdio e tal. vlogzinho. É, sabe? Não aprofunda a parada. Sim. E você vai abordar mais esse tipo de conteúdo, assim? Você vai começar a fazer vídeos meio explicativos? Como é que vai ser esse processo? Na verdade, eu tô conversando mais, assim, sabe? Coisas simples da vida, não só focada na música, mas como, por exemplo, é, aprender a dizer não, sacou? Tipo, é, coisas básicas que acontecem no nosso dia a dia e que a gente não consegue externizar, assim, sabe? Libertar essas opiniões, deixar as pessoas opinarem também, trazer essa conexão mais humana, assim, com a galera, não só, tipo, artista, sabe? Eu quero trazer essa conexão mais real, assim. Proximidade. Fortalece É, a coisa da comunidade, né? É. Que no aham, final das contas, a gente fica voltando para isso, né? A gente conversa com diversos artistas, com uma galera de mercado, tem aqui os convidados e tal. A gente meio volta para a comunidade quase sempre, né? Dessa você ter pessoas que estão ali de fato com você, porque eu sinto que esse é o ponto comum da história da música toda. Tipo, sempre foi isso. Sempre esse foi o foco. Aí muda como faz. Muda os canais, antes precisava de tal, antes você tinha gatekeepers, e aí o dinheiro, e aí a gravadora, tal. Só que no final a gravadora gostava de uma pessoa que tinha o quê? Gente. uhum, Você tinha gente comprando o disco, naquela época era o disco. Você tinha gente indo nos shows, né? Então você precisa. A lógica é a mesma. Você está buscando a mesma coisa que os Beatles estavam buscando, que uhum, é gente para comprar um ingresso, que é gente para ouvir a música no lugar mais uhum. romântico da coisa, para ouvir o que você tem para dizer, enfim. Então a gente volta sempre para essa coisa da comunidade. É super Que acho que é a importante. grande coisa, né? Eu acho que é a Uhum, grande coisa. E isso sim dá para dizer que hoje em dia, eu não gosto do termo hoje em dia, né? Eu uhum. tenho um pouco. Fica parecendo que não, porque antes era legal, tem uma nostalgia perigosa no hoje em É, dia que eu desgosto muito. Mas aí sim dá para dizer, hoje em dia é mais difícil criar a comunidade, eu acho. muito. Porque há muitas opções. Tem opção demais. Essa coisa meio. Você não tem os gatekeepers, só que e é bom, e o lado ruim é
muito artista, muita gente lançando, então fica difícil. Você tem os gatekeepers, né? Exato, eles não Quando são a gente fala que não entrega o nosso Exato. conteúdo, é porque a gente tem uma empresa que não que tá decide entregando. se vai entregar ou não por uma Perfeito. métrica, sei lá qual. Perfeito, Antigamente, perfeito. pelo menos, era tipo, o jornalista X precisa postar, escrever sobre a sua música. Então você sabia que você tinha que tentar chegar nesse pessoa. homem, nessa mulher, nessa pessoa Agora específica. Agora é meio o algoritmo. Isso, antes era Esse tangível, né? Esse ser incompreensível, né? É um ponto que havia essa tangibilidade, né? Havia, podia ser impossível. Eu concordo com você que talvez fosse isso que você falou até no começo, de você olhar e falar, cara, tem uma música com milhões de plays, coisa, era um lugar muito distante, muito fora da minha realidade. Eu acho que hoje isso parece, entre muitas aspas, mais possível, mas por outro lado também por parecer mais possível, você tem milhões de pessoas fazendo, o que torna bem difícil ser possível. Tipo, é uma coisa Exatamente. complicada, né? É verdade, tem Não, essa e volta. hoje, tipo, às vezes eu abro um canal, assim, alguma música nova no YouTube e tem milhões e eu nunca ouvi falar. É. Ao mesmo tempo que tem muita gente postando, também tem muita gente. Todo mundo tá na internet hoje, né? Então, são muitos nichos, assim. Tipo, o que eu acho bizarro. É. Eu entro, olho assim e falo, como que eu nunca ouvi falar dessa pessoa? Eu tenho essa brisa também várias Eu vezes. eu já abri um artista e falo, nossa, que legal esse artista. Que eu descobri. Nossa, nunca tinha ouvido falar. Você vai ver, tem uma comunidade de shows estourados. Aham. Porque eu sou brabo, eu manjo muito do mercado musical. Então, se eu não ouvir falar, o cara desse área 12 Era- milhões de ouvintes mensais. Você fala, bom, Tipo, fui talvez eu eu que não saiba descobri. tudo. Isso acontece demais. Isso acontece demais. Mas, pra gente fechar, o que um artista precisa pra viver de música? E aí pode responder como você quiser, de forma Uhum. prática, emocionalmente, né? Você já respondeu, Eu acho acho que que- várias coisas, mas eu acho que tudo isso junto. Porque, cara, eu conheço muita gente que trabalha como CLT pra sustentar a carreira. E tem muita gente que acaba desistindo. Então, assim, eu acho que o principal é ter um objetivo como artista. Porque tem gente que só tá esperando dar certo. Como se alguém fosse bater na porta e falar assim, vem cá ser famoso, vem cá cantar aqui na Globo. Entende? Então, assim, tem a questão da paciência, né? Tipo, também tem a questão de correr atrás, cara. Precisa ter um foco, saber por que que você tá fazendo essas coisas, né? E tem que ter um psicólogo. Tem que ter um acompanhamento. Sim. Cara, porque é muito, muito, muito importante, assim, sabe? A opinião externa atrapalha muito o artista. Atrapalha muito ele ser quem ele tá sempre preocupado no que vai postar. Se aquilo vai engajar, alguém vai comentar, sabe? Então, eu acho que ter esse foco, ter o seu objetivo e não deixar de trabalhar. Constância também é super importante, assim. Eu acho que não abandona e ano que vem vai voltar a lançar, sabe? Não se abandone como artista, senão fica inviável, assim, é impossível você do nada vai explodir uma música, é muito improvável, assim, né? É uma chance em 1 milhão. Então, acho que é isso. Não se abandone como artista. Prado. Pelo amor de Deus. Até Cortes e cortes. deu um arrepiozinho aqui. Então, só um ponto que eu acho interessante de comentar disso que a Sabrina falou, é essa relação com a opinião externa, assim, uma coisa do público, né? Uhum. Tem um, você Pedro sabe disso, né? Mas tem um cara que eu amo, que é o Bo Burnham. E ele dá no... Bo Burnham, rapaziada. Ouçam. Bo Burnham, ele é comediante, mas ele faz música de comédia, é meio reflexivo, enfim. E tem um especial dele que ele fala muito sobre o ato de performar, né? E ele termina numa música em que ele fala meio tipo, falando com o público, né? Conversando com o público. Ele fala, uma parte de mim ama vocês, uma parte de mim odeia vocês, uma parte de mim precisa de vocês, uma parte de mim tem medo de vocês, né? Então, você tem essa coisa da relação com o público, né, do artista, que ela é dual, né? Porque é meio, putz, a opinião externa vai ferrar o artista, é verdade. Ao mesmo tempo, você precisa dessas pessoas que estão ouvindo a música. Tipo, se Sim. ninguém te ouve, você vai ser publicitário. Você precisa de pessoas te ouvindo, né? Uhum. Então, o que você falou do psicólogo, que você falou meio rindo, mas é de fato muito importante, é você conseguir entender dentro de você em que lugar que é, pô, legal,
eu quero sim levar em conta essas pessoas, mas elas não podem dominar a lógica geral Até do quando, trampo. coisas que eu posso filtrar, né, das coisas que eu escuto. Porque nossa mente é muito poderosa, né? Uhum. Então, assim, Pro bem e pro mal, né? pro bem e pro mal. Então, se, tipo, eu tenho certeza que essa música, essa música é muito boa. Eu tô ouvindo ela o mês inteiro. Aí eu vou mostrar pra um amigo. Meu amigo gosta de mim, entendeu? Meu amigo compartilha lá meu vídeo e tal, mas ele fala, pô, não sei não. Já era, cara. Aquela dúvida do seu amigo é sua. E aí você acaba botando aquela música na gaveta porque seu amigo não curtiu tanto. Entende? Então, essa opinião, assim, acaba te atrapalhando na sua tomada de decisões, assim, é você ter certeza do que você gosta, que você não gosta, e a opinião dos outros é dos outros, sabe? Então, atrapalha bastante, assim, já me atrapalhou bastante, assim, a opinião de... Eu mandava para várias pessoas, fazia uma enquete lá no Google, faz aí uma votação, qual que é a melhor E depois você música? ficava tristaça ou Falava, ficava caramba, mano, eu mexida. acho que eu não sou boa nisso, não, mano. Ou, Acho que ou eu... pior, eu acho que você ainda tá falando, putz, mandei pra um amigo, uma amiga, e a pessoa não gostou, isso dói. Mas eu acho pior quando a nossa cabeça pega, você fez uma música e você tá amando, você gostou, vamos dizer até que seus amigos gostaram, tá tudo bem. E aí você posta lá e aí o Joãozinho Vai lá e... 1983 com a imagem do Naruto no perfil fala, nossa, SK8 que voz de merda. E aí você fala, é verdade, eu não consigo. E a nossa cabeça faz isso, não é Aham. louco? Tipo, você fala, Você absorve todo mundo aquilo. amou, eu amo isso aqui. E aí o Underground Skate 2022 mandou e você fica pensando naquilo. Eu já me peguei pensando num perfil fake do TikTok xingando minha música. E eu meio bravo comigo e ao mesmo tempo sem conseguir de verdade vencer. Aham. Eu falei, mano, por que não gostou? Por que não gostou? É isso, cara. De 100 comentários, um te ferra, né? É. Pô, 100 pessoas lá, 99 pessoas falando, pô, muito bom, amei essa música, cara. Aí uma pessoa acaba com o seu lançamento, mano. Você não quer nem mais divulgar, falar, acho que não é tão bom. Não é bom, ele tem razão. É. O João Underline Oh, 182. Underground SK8, 182. É. CBJR. Sabrina, obrigado demais obrigada a do seu vocês. tempo. É muito importante, a gente sempre diz isso, mas ter artistas bem-sucedidos, que têm uma carreira e que têm a correria, falarem um pouquinho de mercado, isso ajuda demais a galera que está ouvindo, que é muita gente que está começando, que está na situação que a gente já teve há 10, 15 anos atrás. Obrigado, tá? Eu que agradeço o convite. Pode olhar para aquela câmera, deixar seus arrobas, projetos, enfim, o que você quiser. No Instagram é @eusabrina. No TikTok é Salopes Oficial. E no YouTube é Sabrina Lopes Office. Tudo diferente, né? É isso. Boa. Muito bom. O nosso arroba é @_ viver de música. Eu sou Renato Frei _ Eu sou @eupelu. show. E esse podcast é feito em parceria com a Bezerra Filmes. @Bezerra Filmes. É isso. Massa. Curta esse vídeo, compartilha se você acha que o papo foi bom. Se inscreve no nosso canal que tem mais papos legais como esse. E a gente volta quando a Em gente breve. voltar.